Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Há 2 semanas falei-vos sobre um acontecimento histórico importante em Portugal, que foi a Revolução Liberal de 1820. Se ainda não viram esse vídeo, sugiro que vão ver antes de verem este. O link está na descrição e aqui em cima. No episódio sobre a Revolução Liberal, vimos que a família portuguesa e toda a corte portuguesa se mudaram para o Brasil em 1807, mais especificamente para o Rio de Janeiro, para fugir às invasões napoleónicas. No episódio de hoje vamos ver o que é que aconteceu no Brasil durante o tempo em que a família real portuguesa lá viveu, que mudanças é que aconteceram, que culminaram na independência do Brasil a 7 de setembro de 1822, que comemora esta semana 199 anos. Ora, com a mudança da corte portuguesa para o Brasil em 1807 e com a incerteza de que Portugal conseguisse resistir às invasões napoleónicas, o Brasil torna-se o centro do Império Português e Portugal perde importância, o que faz com que haja uma data de mudanças económicas, sociais e políticas que levam a que, em 1815, Dom João VI eleve o Brasil à condição de reino. Ou seja, o Brasil deixa de ser uma colónia do Reino de Portugal e passa a ser ele próprio um reino unido ao Reino de Portugal dentro do Império Português, mas ao mesmo nível que o Reino de Portugal, em vez de estar subjugado a este. E a capital de todo o Império passa a ser o Rio de Janeiro. A vida continua assim durante outros 5 anos, até que em 1820 se dá a Revolução Liberal em Portugal e no ano seguinte, 1821, a família real volta para Lisboa. E Lisboa volta a ser a capital do Império Português. Os reinos de Portugal e do Brasil continuam neste regime de monarquia dual. 2 reinos governados por um só monarca, Dom João IV, que deixa o seu filho mais velho no Brasil a governar como príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara. E é aqui que começa a crescer uma tensão entre Brasil e Portugal, entre Dom Pedro, que estava a governar o Brasil, e entre as cortes constituintes em Portugal, que eram basicamente o Parlamento português. Os membros das cortes constituintes não respeitam Dom Pedro e depois de 13 anos em que o Brasil era efetivamente o centro do Império Português, querem voltar a trazer poder e importância para Portugal e por isso começam a pôr em causa a soberania do Brasil e a tomar decisões que prejudicam o Brasil. Primeiro, obrigam Dom Pedro a demitir alguns dos seus ministros contra a sua vontade. Depois, decretam que o território brasileiro passa a ser governado por Dom João VI e Dom Pedro, em vez de ser regente do Brasil, passa a ser apenas governador do Rio de Janeiro. E, finalmente, acabam por exigir que Dom Pedro volte para Portugal. No entanto, nesta altura, Dom Pedro já está farto dos membros das cortes constituintes do Parlamento português e sente-se muito mais unido ao Brasil e ao povo brasileiro e, portanto, a sua resposta a esta exigência de que volte para Portugal veio num jornal brasileiro em janeiro de 1822 e é a seguinte: como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar. Ou seja, Dom Pedro recusa sair para Portugal e decide ficar no Brasil. Isto ficaria conhecido como o Dia do Fico. Depois desta declaração, toda a tensão que foi crescendo entre Dom Pedro no Brasil e as cortes constituintes em Portugal chegou ao seu auge e o general português Jorge Avilés iniciou um motim na cidade do Rio de Janeiro. Este motim é rapidamente subjugado pelas forças de Dom Pedro, que expulsa o general Avilés para Portugal e nomeia José Bonifácio, que mais tarde viria a ser conhecido como o Patriarca da Independência,
para o cargo de Ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Em resposta a isto, as Cortes Constituintes em Lisboa procuram anular os poderes de José Bonifácio e opor-se à autoridade brasileira, mas é aqui que temos então o momento mais famoso da independência brasileira, no dia 7 de setembro de 1822, em que Dom Pedro, como resposta a esta tentativa de retirar o poder brasileiro, grita nas margens do rio Ipiranga, no estado de São Paulo, independência ou morte. Este momento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga. Na semana seguinte, Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro, onde é aclamado como o Imperador do Brasil no dia do seu aniversário, 12 de outubro de 1822. No entanto, a separação oficial dos dois países só se dá uns meses mais tarde, no dia 1 de dezembro de 1822, quando Dom Pedro é então coroado Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Como devem imaginar, as coisas não ficaram por aqui e Portugal tentou reconquistar o Brasil numa guerra que durou 2 anos e que foi combatida ao longo de vários pontos da costa brasileira e até do Uruguai, que na altura fazia parte do Brasil. Uma das figuras que mais se destacaram da Guerra da Independência do Brasil foi Maria Quitéria, conhecida por muitos como a Joana d'Arc brasileira, que se alistou no exército disfarçada de homem e que, mesmo depois de ter sido descoberta, foi admitida nas tropas e até lhe deram um uniforme especial com um saiote. Mais tarde, ela até foi condecorada por Dom Pedro com o grau de Cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro. A Guerra da Independência acabou em 1823 e em 1825 Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil com a assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança entre os dois países. Hoje em dia, a independência do Brasil é celebrada no dia 7 de setembro, também conhecido como Dia da Pátria, que é o dia do famoso Grito do Ipiranga, o momento em que Dom Pedro decidiu que o Brasil ia ser um país independente. Embora Dom Pedro seja conhecido como Dom Pedro I no Brasil, em Portugal nós conhecemos-lo como Dom Pedro IV, porque mais tarde, depois de tudo o que ele fez no Brasil, Dom Pedro veio para Portugal, foi coroado rei de Portugal e ainda combateu na Guerra Civil Portuguesa entre 1832 e 1834. Mas isso é tema para um futuro episódio. Até lá, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, por favor, ponham gosto e comentem e subscrevam o canal se ainda não estiverem subscritos. Um abraço e boa semana.